E aí pessoal do primeiro ano B e dos demais primeiros anos, estamos aqui dessa vez com Geografia, um breve resumo para a prova de quinta ou sexta-feira para algumas classes. Então o que a gente estudou basicamente nesse bimestre? Sociedade de consumo, então eu vou mostrar para vocês tudo que envolve essa sociedade. Lembrando, sociedade de consumo é basicamente o capitalismo, é a maneira que nós vivemos, onde você trabalha para gerar lucro para uma empresa, essa empresa te devolve uma parte do lucro para você poder consumir produtos que são produzidos por essas mesmas empresas. Então, o que acontece? Dentro da sociedade de consumo, a gente tem esses tópicos. O primeiro que eu vou falar vai ser a obsolescência programada. Para você entrar na sociedade de consumo, você entra através dessas coisas, consumindo. O que é a obsolescência programada? É quando você tem um produto e ele está programado para estragar conforme o tempo. Ou seja, vamos supor, um radinho, você tem um radinho, e conforme o tempo ele vai estragar. Já está programado, daqui a um mês, daqui a um ano, o metal dele vai estragar, vai derreter, sei lá, vai acontecer alguma coisa, e você vai ser forçado a comprar outro. Já a obsolescência perceptiva é bem diferente, pode parecer que não, mas é. É quando você, o maior exemplo que a gente pode ter é o iPhone. Quando você tem o iPhone, ele vai se transformando. Por exemplo, o iPhone 7S, o que vai mudar? Vai vir um fone diferente, a câmera, processador, câmera. São pequenos avanços, mas o que realmente faz você consumir são as aparências. Ou seja, você é que nem um carro, você aumenta a aparência dele e um pouquinho só das coisas com o tempo, para as pessoas ficarem presas ao consumo. Ou seja, esse ano ela comprou esse, ano que vem sai uma forma um pouquinho só melhor, mas a pessoa é forçada a comprar. Isso é obsolescência perceptiva. Já programada é quando o produto tende a estragar. Entendeu? Aqui o produto ainda funciona, mas você é forçado a comprar outro. Através desses obsolescentes, você entra na sociedade de consumo. Você acaba consumindo mais. Parou-as. E daí a gente entra naquela história do ritmo vicioso de consumo, que é o vídeo, a história das coisas. Vai colocar no link aqui embaixo, ou em inglês The Story of Stuff. Vai colocar embaixo. Então, o que esse vídeo basicamente fala? São as fases de produção da sociedade de consumo. A primeira é a extração. Tudo para ser produzido precisa extrair. Então, onde eles extraem? De países subdesenvolvidos, que nem o Brasil. Ou seja, o Brasil ele pega, vende a laranja e o pessoal faz suco de laranja. Entendeu? E eles vão extraindo coisas da natureza, metal, vai destruindo a natureza, sendo que já destruíram 40% dos recursos, mais ou menos, né? Foi isso, né? 40% mais ou menos dos recursos da terra, eles vão destruindo a terra. Tudo para quê? Para aumentar o consumo e produzir mais. E quando você destrói uma terra, por exemplo, de um nativo, ele não tem mais o que consumir ali. Estragou o rio, estragou tudo. E ele vai para onde? Para a segunda fase do ritmo vicioso de consumo, as indústrias. Ele vai trabalhar nas indústrias, onde há extremo risco, contaminação, radiação, tudo de errado, libera dioxina em rios, no ar, quer dizer, libera toxinas em rios, nas indústrias que fazem tudo de errado com a natureza. E lá ocorre a produção em massa, de produtos atrás de produtos, para sempre rodar o mercado. Através do quê? Obsolescência programada. Ou seja, sempre vai produzindo e sempre vai vendendo. Depois dessa parte, vem a parte da venda. É encaminhado para os estoques, onde as pessoas trabalham para vender. E a parte da seta dourada. Depois da venda, vai para casa. Mas antes, a pessoa precisa vender. Aí que entra aquela história da seta dourada. A grande seta do capitalismo, da sociedade de consumo. Que é o marketing, é a manipulação, a alienação da gente. Todo mundo aqui tem um tênis da Nike. Todo mundo. A maioria tem um da Adidas. ou tênis de venda. Todo mundo. E o mais legal, e todo mundo sabe que é produzido por escravos chineses. Todo mundo sabe que é por uma criancinha chinesa. Mas todo mundo compra. É aquela alienação que todo mundo tem, que todo mundo corre, que é o marketing, aquela história viciosa. Você chega cansado do serviço, você pensa em consumir para aliviar o estresse. Essa é a história da seta dourada. E a última é o descarte. Você descartar o produto. Quando você pega e você descarta. Aquela história famosa de reciclagem. Não reciclamos. Há mais espaço para reciclar tudo. Há inclusive uma questão. Pode ser. É inclusive uma questão. Dá para reciclar muito mais ainda na nossa terra. Só que a gente não recicla tanto. E polui muito. Jogando em aterro, poluindo aquífero, fazendo tudo de errado que é possível com a natureza e com a terra. Então, aqui para a parte da alienação, o American Way of Life. O que é esse American Way of Life? É uma venda de cultura americana. Depois da Segunda Guerra Mundial, e segunda também, o pessoal, eles ficaram muito ricos. Eles ganharam muito, o pessoal dos Estados Unidos ficou muito rico. Por quê? O palco da guerra foi aonde? O palco da guerra
foi na Europa. Então a Europa ficou devastada e começou sua reconstrução. Só que os Estados Unidos estavam produzindo a toda bala, indústria, tudo a 1000 por hora. Então os Estados Unidos ficou muito rico e eles começaram a vender sua cultura pro mundo pra quê? Pra aumentar o consumo. Então é aquela história daquela série I Love Lucy, que mostrava como a vida de consumo é bela, como é legal você ter um tênis da Nike, como é legal você ter um carrão, como é legal essas coisas, entendeu? Mostrando tudo isso, foi havendo nessa cultura norte-americana, através do quê? Comerciais, filmes, séries, livros, através de tudo isso alienando a gente. Então, American Way of Life, essa venda de cultura, não venda, passagem da cultura. Então, uma parte que a gente viu no K, que provavelmente vai cair, né, a questão, foram as indústrias chinesas, as que mais produzem, mais poluem no mundo. E elas faziam, você via em Pequim aquela poluição, aquela massa de ar poluído. Muito gás, muita dioxina sendo jogada na atmosfera, muita poluição. Por quê? Porque tem muita indústria, lá tem muito trabalho escravo, muita criancinha pequena trabalhando por um custo muito baixo, muita fábrica da Nike, muita fábrica de todas. Eu falo Nike para exemplificar porque é uma grande marca. Então, e a última coisa que a gente tem é o desenvolvimento sustentável. Dá para um país se desenvolver, virar um país desenvolvido com forma sustentável? É aquela questão que foi levantada no K através de Mahatma Gandhi. Ele falou que se a Índia, para ela ter um país desenvolvido, ela teria que gastar o mundo inteiro. Por quê? Se a Inglaterra já gastou metade do mundo para virar o que é hoje, imagina a Índia, que tem mais população. Então essa é a história de desenvolvimento sustentável. Você desenvolver através de métodos que não poluem, através de reciclagem, de pouca extração, de cultura. É através disso, é o desenvolvimento sustentável de um país. Fechou isso, resumão a prova de quinta.